Irmãos, ainda de pé, aproveitar que os irmãos ficaram em pé. Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 9 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 9. A leitura que nós vamos fazer vai ser 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. Quem achou, diga amém. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito a comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento? Ou será que somente eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado, a própria custa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com o boi que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Oremos. Obrigado, Senhor. Mais uma palavra do Senhor dessa noite. Nós somos gratos, meu Pai, pela tua tão grande misericórdia. Porque o Senhor deixou para nós um manual, Senhor. O Senhor deixou para nós as instruções de como vivermos neste mundo, Senhor. O Senhor deixou para nós os ensinamentos de como nós convivermos como igreja, nós convivermos como irmãos, nós convivermos com o nosso vizinho, nós convivermos com os nossos patrões, nós convivermos, meu Pai amado, com nossos filhos, com a nossa família. Obrigado, Senhor, porque é a forma como o Senhor nos ensina, a maneira que as instruções da Tua Palavra nos ensina, meu Pai.
são o ensinamento dos céus, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, e o Senhor sabe como nós devemos nos comportar e viver nesse mundo, meu Pai. Pai Santo, muito obrigado pelas tuas palavras. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos ilumine, nos dê graça, nos inspire. Abençoe também abrindo o coração dos teus servos, iluminando os corações dos teus servos com relação à tua palavra, para que a tua palavra, meu Pai, não volte vazia, mas para que a tua palavra, meu Senhor, cumpra o objetivo dela, que é ensinar, que é educar, que é conscientizar as nossas vidas no serviço ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te peço e nós te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, no Senhor, capítulo 8 de Coríntios, capítulo 9 de Coríntios e capítulo 10 de Coríntios, eles é um assunto só. Eles começam com um assunto e terminam. O capítulo 8 começa com um assunto. O capítulo 9 parece que Paulo muda o assunto. E no final do capítulo 10, Paulo retoma o assunto. Quem é que lembra o assunto do capítulo 8 que nós lemos na quinta-feira passada? Muito bem, isso mesmo que os irmãos responderam. Quem respondeu? Só Ricardo. Sobre comidas sacrificadas a ídolos. O que é que os irmãos fariam? Os irmãos vêm de madrugada. Hoje está difícil a gente ver isso. Eu, pelo menos, nunca mais vi. Também não estou mais levantando de madrugada. Acho que os irmãos que levantam de madrugada talvez já tenham encontrado alguma coisa. Mas eu já cheguei a encontrar quando eu levantava de madrugada. 3 da madrugada, 4 da madrugada, eu ia para Cobal. Eu e Betinho, papai nos acordava. Para Cobal, meu filho, vender coco. Para cuidar, receber a carga. Pelar coco e tudo. Então a gente saía, a gente tinha que estar abrindo o nosso ponto lá de 4 da madrugada. Então a gente saía umas 3h30, muitas vezes a gente ia a pé. E quando nós íamos, por algumas vezes, acho que umas 2 vezes, nós encontramos uns negócios no meio da rua. Nós encontramos umas velas acesas, um frango assado, meu Deus do céu, uma garrafa de cachaça, um monte de cigarro e umas flores, algumas coisas lá. Tinha um pano assim, né? E eles colocavam. Era um despacho, né? Como alguém já falou. Mas se os irmãos viessem morrendo de fome, viessem com aquela fome grande, de algum lugar, talvez ao meio-dia, viesse numa caminhada muito grande, se deslocasse de uma cidade para outra, e no meio do caminho, vamos supor que a gente fosse para Jucuri, vamos supor, nem numa cidade, fomos a pé, e lá pelas tantas, lá pelas 11h30 do dia, a gente encontra um franguinho daqueles assadinho, aquele que você vê lá na galeteria. E você está morrendo de fome. E aí? Quem comia? Quem não comia? Não vou pedir para levantar a mão, não, certo? Não quero ver. Bem, o que é que o capítulo 8 de Coríntios fala? O 9 e o 10. Está falando basicamente relacionado a isso. Comida sacrificada a ídolos. Um despacho desse é sacrificado para algum ídolo. Para algum espírito aí, ou alguma entidade. Meus irmãos, o que é que acontecia? No capítulo 8 de Coríntios, Paulo percebe que alguns irmãos da igreja em Corinto, escutem bem,
Alguns irmãos da igreja em Corinto não tinham nenhum problema em comer esse frango. Se ele encontrasse no meio da rua. Encontrasse, estivesse com fome, não tinha nenhum problema em comer o frango. Mas já tinha outros irmãos na igreja em Corinto, lá no capítulo 8, que se visse um irmão crente da igreja deles comendo aquele frango, ele iria até mesmo se afastar dos caminhos do Senhor. Se escandalizava. Fala, meu Deus, o pastor está comendo um frango de despacho. Aí, qual foi o ensinamento que nós tivemos antes de ser crente, né? De que isso é coisa de macumba, isso é coisa bababá, bababá, e etc. Paulo chama um grupo de irmãos fortes, outro grupo de irmãos fracos. Mas ele está falando isso não dizendo que os irmãos fortes, no sentido de conhecimento, os irmãos adquiriram um conhecimento, e que esse conhecimento que os irmãos lá de Corinto adquiriram foi de tal forma que eles dizem o seguinte: o ídolo nada é. Não existe outro Deus a não ser o Deus Jesus Cristo Senhor. E os ídolos que existem são ídolos feitos de madeira, de pedra, que não têm vida. Então, por mais que se ofereçam, é o pensamento dos irmãos fortes de Corinto. Por mais que se ofereçam sacrifício a essas entidades, como eles não existem, então não tem nenhum problema em comer. Pensava esses irmãos. Pensa esses irmãos. Os irmãos fracos, se visse comendo, já era um problema. Então a igreja de Corinto, além da divisão lá de Paulo, Pedro, Apolo, Pedro e Jesus Cristo, ainda tinha essa outra divisão dos irmãos fracos e dos irmãos fortes com relação a comidas sacrificadas a ídolos. Aí Paulo percebia que estava tendo um problema na igreja com relação a isso. E Paulo nos traz um ensinamento sobre isso, meus irmãos. Paulo nos traz um ensinamento sobre isso. Exatamente capítulo 8, 9 e 10 está falando sobre comidas sacrificadas a ídolos. O capítulo 9, Paulo entra com outro assunto. Mas esse assunto que Paulo entra falando, que ele vai falar do seu apostolado, dos direitos de um apóstolo, é exatamente para fortalecer, para enriquecer a resposta que Paulo vai dar lá no finalzinho do capítulo 10, que é quando conclui o assunto de comidas sacrificadas a ídolos. Então era muito bom, e é bom, que nós, irmãos amados, estejamos atentos para que nós possamos entender um pouco do que Paulo nos ensina sobre isso. Observe que quinta-feira é culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus, de assuntos que muitas vezes a gente tem uma dúvida, tem uma pergunta sobre tal assunto, mas eu não tenho uma resposta. E de repente a Bíblia Sagrada está falando sobre aquele assunto. No finalzinho do capítulo 10, quando Paulo vai falar, só para os irmãos terem uma ideia, sobre a questão da comida sacrificada a ídolo, lá no final a gente está dando um pulo aqui, no versículo 23, veja o que é que Paulo diz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas. Aí Paulo vai responder aqui o que ele começou lá no capítulo 8, ele vai concluir aqui e dizer qual é a orientação que ele dá para os irmãos da igreja. Mas já no capítulo 8, quando Paulo fala com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todos nós sabemos. Paulo está dizendo que tanto ele quanto a igreja de Corinto sabia das orientações quanto à comida sacrificada a ídolos. Só que Paulo diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento, o saber a própria palavra de Deus,
Se você não tiver amor pelos irmãos ou pelo seu irmão, esse conhecimento que você tem, ele não edifica. É a mesma coisa que Paulo está falando lá no capítulo 13, quando a gente chega lá em 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada valeria. Ainda que eu vendesse os meus bens e desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. O que Paulo está dizendo aqui, que ainda que eu tenha conhecimento bíblico, seja um teólogo, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, qualquer texto que o irmão falar, eu vou lá, vou falar da cultura, vou falar da geografia, vou falar dos costumes, mas se eu não tiver amor na prática, esse meu conhecimento teológico não serve de nada, ele não edifica. O que Paulo fala, começa no capítulo 8 falando sobre edificar, ele vai concluir lá no capítulo 10 falando sobre todas as coisas é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Então, o capítulo 9, Paulo quer enriquecer mais esse assunto. Ele quer mostrar, ele está dizendo aqui aos irmãos que têm maturidade, que têm conhecimento teológico, os irmãos que lá de Corinto que já sabiam de que o ídolo nada é, pois se alguém tem consciência, o ídolo nada é, se o ídolo nada é, a comida que é oferecida aos ídolos também não tem efeito. Porque na realidade Paulo diz que realmente a comida oferecida aos ídolos não tem nenhum problema se você comesse aquela comida. O problema vai ser o irmão fraco na fé. Esse é o problema. Porque se você vê, se teu irmão vê que tem a mente fraca, a fé fraca, vi você, que tem conhecimento, comer no templo de ídolos, não será ele induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, e é destruído por causa do conhecimento que você tem. E quando você peca contra seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, você está pecando contra Cristo. Por mais que ele tenha essa consciência que a comida não iria lhe trazer nenhum mal, nenhum dano, de que o diabo iria usar o seu corpo, alguma coisa assim, porque ele sabia que aquela comida, o ídolo não existia, nada era, foi um oferecimento em vão. Mas se o irmão fraco vir você comendo aquilo, ele iria se escandalizar e ter a sua fé destruída. Então, quando aquele irmão tivesse acontecido isso, ele estava pecando contra o irmão e pecando contra Jesus Cristo. Então, lá no capítulo 10, a gente vai escutar o checkmate de Paulo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Não sou livre? Aí Paulo entra. Não sou livre? Eu posso abdicar dos meus conhecimentos, dos meus direitos, do meu entendimento, mas por causa do meu irmão, eu não vou comer. Não sou livre? Essa resposta, não sou livre, Paulo faz 4 perguntas retóricas aqui, e cada pergunta que Paulo fala, é como se a resposta fosse sim, você é livre. Não sou apóstolo? Sim, Paulo, você é apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim, Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, você viu Jesus, nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Sim, Paulo, nós cremos no Evangelho, porque você pregou no capítulo 18 de Atos Apóstolos, quando chegou em Corinto, e nós aceitamos Jesus Cristo. Então nós somos fruto do seu trabalho, nós somos fruto do seu apostolado. Aí Paulo vai e diz, porque além de tudo, Paulo aproveita esse texto, que ele vai fortalecer a resposta final, mas aqui ele começa a falar sobre ele já nos dá algumas doutrinas nesse assunto. A Bíblia é cheia de doutrina, a Bíblia é cheia de ensinamentos. Paulo aqui está fortalecendo
o assunto de comidas sacrificadas a ídolos. Mas nesse fortalecimento que ele vai dar, que a gente vai descobrir lá no final, talvez não hoje, mas talvez hoje a gente já veja alguma coisa, ele nos traz algumas doutrinas, alguns ensinamentos. Ele começa aqui a defender o seu apostolado. Algumas pessoas lá em Corinto achavam que dizia que Paulo não era apóstolo. Mas quem eram essas pessoas? Os irmãos lembram, os irmãos que estão vindo nas quinta-feiras, estão acompanhando o livro de Coríntios, que lá no capítulo 1 até o capítulo 4 de Coríntios, aí Paulo estava doutrinando a igreja, ensinando a igreja a respeito da divisão que estava tendo naquela igreja. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, que é Pedro, e outros de Cristo. Então, meus irmãos, aqueles que eram de Paulo, diziam que Paulo era apóstolo. Sim, Paulo, você é apóstolo. Mas aqueles que eram de Apolo, aqueles que eram do partido de Pedro, e aqueles que ainda talvez dissessem que era de Cristo, não consideravam e não achavam que Paulo fosse apóstolo. Porque eles diziam que apóstolo, Pedro dá uma regrinha lá em Atos capítulo 1. Veja que o livro de Atos ele tem muita informação. Até agora a gente falou do que Paulo está fazendo em Corinto, mas tudo o que eu estou me reportando é Atos capítulo 1, Atos capítulo 9, Atos capítulo 15, Atos capítulo 18. Mas na frente a gente vai ver Atos capítulo 22, a gente vai ver, já vimos Atos capítulo 28. Veja que quando você lê a Bíblia Sagrada, você começa a montar o quebra-cabeça da história da Bíblia Sagrada, e isso vai ajudando a compreensão da vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso a importância do culto de doutrina, para você e eu, ao estudarmos a Bíblia, começarmos a montar o quebra-cabeça e começarmos a ver o projeto de Deus, o plano de Deus na vida do cristão. Então, quando Paulo agora deu um branco, ó. Jesus. Está defendendo o apostolado dele, obrigado, Sara Souza. Algumas pessoas diziam que ele não era apóstolo. Porque Pedro, no capítulo 1, me lembrei, chegou agora. Pedro, no capítulo 1, deu umas regrinhas. De que, lembra que Judas Iscariotes morreu, se suicidou-se. E só tinha 11 apóstolos. E era necessário que tivesse 12 apóstolos. E aí eles foram lá escolher o 12º apóstolo. E fizeram um sorteio. Mas só que para escolher o 12º apóstolo, Judas, Pedro, deu algumas regrinhas. Quem é que pode ser apóstolo? Quem pode ser apóstolo? Aqueles que acompanharam Jesus desde o batismo até a sua ascensão nos céus. Até ver ele ressuscitado. E o apóstolo Paulo não andou com Jesus. Em outras palavras, teria que ter andado com Jesus do início do seu ministério terreno até o fim do seu ministério terreno. E Paulo veio se converter a Jesus Cristo anos depois. Então, para alguns da igreja em Corinto, Paulo não era apóstolo. E aqui Paulo começa a defender o seu apostolado nos 2 primeiros versículos. Quando ele diz: ainda que eu não seja apóstolo para os outros, seria aquele grupo que não considerava ele como apóstolo, ou as pessoas que não estavam dentro da igreja em Corinto. Certamente eu sou para vocês. Para os coríntios convertidos, Paulo era apóstolo. Ele vai e diz mais, fortalecendo o seu apostolado: pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são resultado. Vocês são o fruto da minha evangelização de Jesus Cristo a vocês aqui em Corinto. Vocês só são crentes ou servos de Deus hoje por causa do meu apostolado para os gentios. Aí ele entra no capítulo 3, versículo 3 até o versículo 6, fazendo sua defesa. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Tinha alguns irmãos na igreja em Corinto que julgavam Paulo. Você vê, né? Poxa, rapaz, a gente aqui tem uma admiração por Paulo tremenda, não é não? Nós aqui lemos a Bíblia. A maior parte, mais da metade da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, aliás,
São cartas de Paulo. A gente vê um homem que tem uma vida entregue ao Senhor. Nós temos uma admiração, um respeito. Temos Paulo como um exemplo de vida como cristão. Mas tinha irmãos lá em Corinto, que inclusive creram quando ele pregou, que já estavam duvidando de Paulo. Só porque Paulo passou 3 anos sem pisar na igreja. Veja só como é ruim se a gente não tiver comunhão com o outro, irmão. É preciso estar junto direto, irmão. Paulo passou 3 anos fora. 3 anos, mas não passou fora por desleixo, passou porque ele estava fazendo serviço missionário. Mas esse distanciamento foi simplesmente o tempo para que viessem os judaizantes, para que viessem pessoas da lei, preencher e fazer a cabeça dos crentes em Corinto, dizendo que Paulo não era apóstolo. E aí, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Gente, olha aqui só uma curiosidade. Pedro tinha esposa, gente. A gente percebe. Aqui é mais uma confirmação, porque dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? E para ser papa não podia ter esposa, não pode. Você tem que ter uma vida, segundo a Igreja Católica Romana, você tem que ter uma vida como os padres, solteiro. Mas observe que Paulo aqui diz, nós não temos o mesmo direito dos irmãos do Senhor, dos irmãos de Jesus mesmo aqui, e de Pedro, de trazer uma esposa crente com a gente, trazer uma esposa com a gente. E aí a gente também vê aquela outra lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Mais um outro texto que fortalece de que Pedro era casado. Pedro tinha sogra e Pedro tinha esposa. Então essa história de que Pedro não tinha, meus irmãos, isso é uma história sem fundamento bíblico. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos. Aqui ele está falando dos demais apóstolos, de André, de João. E também os irmãos do Senhor. Esses irmãos do Senhor são os irmãos, meio irmão de Jesus Cristo. Seria Tiago, seria Judas, que tinha um outro Judas que era irmão de Jesus Cristo. Eles também, quando iam, os irmãos de Jesus Cristo, um parênteses aqui, eles não criam em Jesus Cristo. Eles vieram a crer em Jesus quando Jesus ressuscitou. Lá no capítulo 15 do livro de Coríntios, quando Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, Paulo diz que Jesus apareceu a Tiago. E o Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. E os outros irmãos de Jesus Cristo, Jesus apareceu, sabe quando? Lá no capítulo 1, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Acho que estou em dúvida entre 1 e o 2. Quando estavam todos reunidos, quem era que estava lá? Maria e os irmãos de Jesus. Então Jesus depois aparece lá, porque eles ficaram um período, acho que de 40 dias, entre a ressurreição de Jesus e o Pentecostes. E aí Jesus apareceu e Jesus ascendeu aos céus, aos olhos daqueles 120 irmãos que estavam ali presentes naquele lugar em Jerusalém, nos Montes das Oliveiras, próximo a Jerusalém, ou em Jerusalém. Então, Jesus Cristo ressuscitou, mas os irmãos de Jesus aqui são exatamente os irmãos que não criam e vieram a crer no Jesus. E pelo que Paulo fala aqui, eles já estavam envolvidos na obra do Senhor, evangelizando e pregando. O que Paulo está requerendo aqui, meus irmãos, eu vou acelerar. O que Paulo está dizendo aqui é que ele teria direito de trabalhar como apóstolo, pregando o evangelho na igreja em Corinto, e ser recompensado financeiramente pela
pelo seu trabalho missionário e seu trabalho de pastor. Eu vou dar uma acelerada só lendo aqui para os irmãos verem. Ou será que eu e Barnabé, ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado, aí ele vai aqui trazer alguns exemplos para nós. Quem serve como soldado, a própria custa, quem é que vai servir o exército? Ou quem vai trabalhar patrulhando na cidade com seu próprio dinheiro? Não. Quem é que vai patrocinar você? O governo. O governo vai pagar o seu serviço de militar. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que planta uma vinha e não vai comer uva quando chega o período de colher? Quem é que apacenta um rebanho e não bebe o seu leite? Quem é que cuida de vacas ou de ovelhas e depois não bebe do leite daquelas ovelhas ou daquelas vacas? Não digo isso, meus irmãos, do ponto de vista meramente humano. Aí ele agora vai trazer um embasamento bíblico da palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso a vocês de minha própria mente ou dos meus próprios argumentos. Eu estou dizendo isso a vocês por quê? Porque está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Aí você imagina, o boi está debulhando a comida para as pessoas comerem, mas ele debulha e você amordaça a boca do boi para ele não comer. Não, para ele não comer. Ele trabalha para dar de comer e você não deixa ele comer. Existe uma historiazinha sobre isso aqui, mas depois a gente vê. Existia um costume de alguns judeus de amordaçarem, de fecharem a boca. Porque o animal ia lá e às vezes comia, tirava uma porção. E aí eles amordaçavam a boca, fechavam a boca do animal para que eles não o comessem. E aí terminava de debulhar tudinho e o animal ficava morrendo de fome e não comia. Era um direito do animal, se não estou bem certo, até na lei, que o animal tinha direito de comer quando ele estivesse debulhando. Veja o que diz mais. A lei fala exatamente, pronto, a lei está falando, não amordace a boca do boi que debulha. Não era para fechar a boca do boi. Ele tinha que comer enquanto fazia o trabalho dele. Aí Paulo vai dizer assim: por acaso é com o boi que Deus está preocupado? Deus dá uma lei sobre o boi e ele está preocupado com o boi? A preocupação maior aqui não era do boi. Qual era a preocupação maior aqui? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Da colheita. Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava anunciando sobre Jesus Cristo, mas o que tudo indica que aquela igreja não estava cuidando do apóstolo Paulo. É tanto que quando no capítulo 18 de Atos, a gente vai perceber que quando Paulo chega em Corinto, Paulo foi trabalhar fazendo tendas, porque a igreja não sustentava Paulo. Mas ele vai dizer aqui que ele não está dizendo isso como que para cobrar eles. Sim, porque o lavrador, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Paulo está dizendo que eles alimentavam os irmãos com a palavra de Deus, fortaleciam a vida dos irmãos espiritualmente. Seria demais Paulo, colher dos irmãos alimento para que eles se sustentassem? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda muito mais? Se outros têm, nós não temos muito mais o direito? Mas nós nunca usamos desse direito.
Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, Paulo cita outro exemplo, aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar. Está lá na lei, eles não tinham direito, eles não tiveram terras nas tribos de Israel, mas eles eram da tribo de Israel. Mas eles tinham o direito, as outras tribos iriam sustentá-los, porque eles iriam tomar conta do templo, do tabernáculo de Deus. A tribo de Levi, eles iriam tomar conta do tabernáculo, das coisas de Deus. E aí as 11 tribos iriam sustentar a tribo de Levi. E como é que eles iam ser sustentados? Quando era oferecido sacrifícios lá no templo, uma parte daquela comida era colocada no altar, outra parte era para o sacerdote que estava oferecendo, e uma outra parte ficava com aquele que era o oferecedor do sacrifício. Então, era dessa forma que os irmãos da tribo de Levi eram alimentados e eram cuidados. Por isso que Paulo usa esse argumento. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Aí ele agora vai citar, da mesma forma, o Senhor ordenou, aqui é Jesus Cristo ordenou, que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Amém? Que Deus abençoe.